Deus é fiel e maravilhoso nas nossas vidas. Já sentimos a presença do Espírito Santo, né, irmãos? Através dos louvores nessa noite. Gosto muito desse louvor, que minha esposa louvou aqui nessa noite, né, irmãos? Gosto muito desse louvor, mas como eu sou um pouquinho mais antigo, eu gosto de ouvir ele na versão do Chagas Sobrinho. Não sei se os irmãos conhecem, Chagas Sobrinho. Gosto muito dessa versão. Então, irmãos, Deus, Ele se faz presente aqui neste lugar. E mais uma vez Ele vai falar com todos nós. Quero aqui convidar os irmãos para abrirem a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 10. E nós vamos ler do versículo 1 ao 11, irmãos. A gente brinca assim, né? Que a gente é do tempo mais antigo. Às vezes a gente brinca assim que nós já estamos velhos, né? Mas, irmãos, é tudo brincadeira, porque a palavra do Senhor diz que a nossa juventude se renova como a da águia. Salmo 103. Deus, Ele renova a nossa mocidade, a nossa juventude. Hoje estava lá no meu serviço, e aí eu vi um chefe meu. Ele já foi chefe meu, fazia um tempo que eu não via ele. E aí eu fiquei olhando para ele assim, e perguntei para ele, irmãos. Perguntei: Leomar, você já está perto de se aposentar, né? Aí ele olhou para mim e falou: William, está aí longe. Falta 16 anos. Falei: misericórdia. Porque eu olhei assim para a fisionomia dele, né, irmãos? Ele aparentava ter uma idade a mais. Aí conversa vai, conversa vem. Eu falei a minha idade para ele, né? Falei: Leomar, eu estou com 49 anos. Aí ele falou: eu também. Falei, olhei para ele assim. Falei: misericórdia. Eu brinquei com ele, né? Eu falei: rapaz, brinquei assim, né? Porque lá a gente tem essa liberdade. E ele não acha ruim, não. Ele também brinca com a gente. Eu falei assim: rapaz, você está meio acabadinho, hein? Ele: William, é o trabalho, William. Irmãos, mas se for observar bem, desde que eu conheço ele é excesso de trabalho na vida dele. Ele é sempre correndo para lá e para cá, é sempre com o celular no ouvido, conversando sobre serviço com um, conversando sobre serviço com o outro. Eu já cheguei a ver ele com 2 celulares, um no ouvido, o outro mandando mensagem, um na mão, outro no ouvido, correndo para lá e para cá. É sempre dentro do carro, para lá e para cá, vendo serviço aqui, vendo serviço ali, trabalhando dia de sábado, fazendo hora extra. Eu já contei a história dele, Nima, para você uma vez, da hora extra, né? Então, irmãos, excesso de trabalho, excesso de preocupação, excesso de fadiga. E aí, quando eu fui ver a fisionomia dele, realmente ele está bem acabadinho. E eu achava que ele estava perto de se aposentar. Quando ele falou: William, ainda falta muito tempo. Fiquei até meio sem graça assim. E quando ele falou que é da minha idade, e às vezes eu fico brincando aqui com os irmãos. Ah, eu já estou velho. Mas, irmãos, quando eu olhei para ele, falei: Senhor, graças a Deus, estamos muito bem ainda, irmãos. E é assim, na presença do Senhor, a gente não precisa se preocupar com essas correrias do mundão aí, não. Jesus Cristo, Ele disse no Mateus 6, versículo 25, Ele disse o seguinte: essas coisas aí os ímpios já procuram. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas demais coisas serão acrescentadas, irmãos. Deus, Ele está no controle das nossas vidas. E eu quero ler aqui com os irmãos a palavra que Deus me deu nessa noite. Lucas capítulo 10, versículo 1 ao 11, diz o seguinte: depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que fossem adiante dele a cada cidade e lugar onde ele haveria de passar. E lhes disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Que os irmãos já observam, né, que nós estamos lendo aqui o propósito que nós estamos fazendo ali na madrugada. Esse é o tema dessa noite. E observe uma coisa, irmãos. Deus, Ele mandou ali os discípulos para uma missão, de 2 em 2. Porque Jesus, Ele ia passar por aquelas cidades, mas antes de Jesus passar, Ele enviou os seus discípulos ali para preparar o caminho. Jesus, Ele vai voltar, mas antes dele voltar, Ele também está nos enviando para preparar a volta dele, irmãos. E aqui no versículo 3 diz o seguinte: vão, eis que eu os envio como cordeiros para o meio de lobos. Não levem nem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Ao entrarem numa casa, digam primeiro: paz seja nesta casa. Se houver ali uma pessoa que ama a paz, sobre ela repousará a paz de vocês. Se não houver, a paz voltará sobre vocês. Fiquem na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem,
porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e ali forem bem recebidos, comam do que lhe for oferecido. Curem os doentes que nela houver, e digam ao povo dali: o reino de Deus se aproximou de vocês. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam pelas ruas dizendo: até o pó desta cidade, que grudou nos nossos pés, sacudimos contra vocês. No entanto, saibam que está próximo o reino de Deus. Amém, irmãos? Só até aí os irmãos podem se sentar nessa noite, em nome de Jesus, para a glória e para a honra do nome do Senhor. Então, o propósito que nós estamos ali na madrugada é trabalhadores para a seara. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse isso em outro evangelho. Ele diz o seguinte: a seara realmente é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peça, pois, ao dono da seara para que envie trabalhadores para a seara. Então aqui nós estamos pedindo para o dono da seara para enviar trabalhadores, irmãos. E aqui no contexto dessa passagem, Jesus ele estava ali dando uma missão para os discípulos. Jesus ele enviou os discípulos de 2 em 2, porque é melhor ser 2 do que 1, né? Porque se um cair, o outro levanta. Irmãos, nunca podemos andar sozinhos nessa vida. Tem pessoas que se isolam, tem pessoas que saem da comunhão, tem pessoas que vivem no seu mundinho e não querem saber, né, de ajuda, da comunhão, se isolam. E lá em Provérbios, capítulo 18, a palavra de Deus vai dizer: aquele que se isola se levanta contra a verdadeira sabedoria. Aquele que se isola não está agradando ao Senhor. A Bíblia chama até mesmo de tolo. Quem se isola é tolo, busca os seus próprios interesses e se levanta contra a verdadeira sabedoria. Então Jesus, ele nos comissionou, irmãos, para andarmos juntos, caminharmos juntos, fazer a missão juntos. E ali Jesus mandou de 2 em 2. Falou: olha, vocês vão preparar o caminho, porque ainda eu vou passar por aquela cidade, mas antes de eu passar, vocês vão falar sobre mim. Vocês vão evangelizar sobre mim. Vocês vão dizer que eu sou o Filho de Deus. Vocês vão dizer que eu vou trazer salvação para toda essa cidade, para todos esses povos. E Jesus, ele ia passar depois. Jesus, ele vai voltar um dia, irmãos. E o que nós estamos fazendo nessa terra? Nós estamos na igreja só para receber bênção? Não. Nós aceitamos Jesus só para a nossa vida transformar e nós sermos abençoados? Não. Nós temos uma missão. Todos nós temos uma missão nessa terra. E é muito bom lembrar disso, porque se nós formos observar o evangelho que é pregado hoje em dia, é um evangelho que muitas vezes ensina as pessoas a serem egoístas. Vai lá buscar sua bênção, vai lá buscar sua vitória, vai lá para você ser curado, vai lá para você receber sua chave. Mas o evangelho, irmãos, que fala: vai lá para você aprender a fazer o ID do Senhor. Vai lá para você se capacitar para ser um obreiro, para ser uma obreira, para ser um evangelista, para ser um missionário. Vá lá porque você tem uma missão de fazer o ID do Senhor nessa terra. Esse evangelho não está sendo muito pregado. Porque quando nós pregamos compromisso, nós só vamos atrair pessoas compromissadas. Se a gente pregar só bênção, nós só vamos atrair aquelas pessoas que só querem bênção. Mas quando nós pregamos compromisso, só os compromissados vão permanecer. E o nosso intuito aqui não é encher a igreja. Se a igreja encher, amém, seja feita a vontade de Deus. Mas o nosso intuito principal não é encher a igreja. O nosso intuito principal e a nossa missão principal é povoar os céus com pessoas salvas e remidas pelo sangue do Cordeiro, irmãos. Nossa missão é ganhar almas, não é só ganhar bênçãos. As bênçãos são consequências, mas ganhar alma é a nossa maior missão nessa terra, irmãos. E aí Jesus ele falou o seguinte: vocês vão entrar nas casas e vão levar a paz. Porque quando nós pregamos o evangelho, nós estamos pregando o evangelho da paz. Nós estamos levando a paz. Quando você prega o evangelho para a sua família, para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus filhos, para os seus familiares, ou no seu trabalho, ou no colégio, você está levando paz. Quando você prega o evangelho para a sua família, você está levando a mensagem da paz. E aí Jesus falou: se naquela casa tiverem pessoas que aceitem essa paz, a paz vai ser com essa casa. Mas se essa casa não aceitar essa paz, a paz vai voltar para
vocês. Então saiba, irmãos, nunca é em vão você evangelizar, nunca é em vão você pregar a palavra de Deus, sempre vai ter uma recompensa. Porque quando nós estávamos ali no evangelismo, muitas vezes a gente ali ia entregar um folhetinho daquele, né, os folhetinhos de evangelismo, e tinha pessoas que não queriam aceitar. Mas a pessoa falava assim, não quero. Mas a pessoa falava abertamente, não quero. Eu não quero esse folheto. A gente oferecia a sopa e o folheto, né? A pessoa, eu quero a sopa, mas não quero o folheto. E a nossa tendência, muitas vezes, era se entristecer, né? Ficava triste, chateado, assim, poxa, a pessoa não quis pegar o folheto. Às vezes até as crianças, os jovens, iam entregar ali, a pessoa não queria, já voltava meio sem graça, assim, meio triste. Mas, irmãos, é claro que se entristece, porque às vezes a pessoa, ela está rejeitando a palavra ali naquele momento. Mas a palavra de Deus fala, se aquela pessoa não quiser a paz vai voltar para você. Mas sabe uma coisa, a semente sempre vai ser plantada. Eu também já resisti muitas vezes a esses folhetos. Eu também, quando estava no mundão, quando alguém ia me entregar esses folhetos, eu não gostava também não. Às vezes eu pensava, esse crente chato, só fica entregando essas coisas aí. Hoje em dia, irmãos, Deus ele está nos usando para fazer isso. Aquilo que a gente rejeitava antes, hoje em dia Deus ele está nos usando para fazer aquilo que a gente rejeitava. Então a gente nunca sabe qual vida que vai lá na frente se converter ao Senhor. Nós só temos que lançar semente, porque quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo do Senhor. Um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Mas Jesus Cristo ele fez um alerta também. Falou, mas se aquela cidade não quiser ouvir vocês, se aquela cidade rejeitar a palavra, vocês vão sair daquela cidade e vão bater a poeira dos seus pés. Nem a poeira daquela cidade é digna dos pés de vocês. Por quê? Porque aquela cidade rejeitou o evangelho da salvação, irmãos. Então nem a poeira da cidade é digna, irmãos, de estar nos nossos pés quando a pessoa rejeita a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é que salva, que cura, que liberta. E aí eu me lembrei, há alguns anos atrás, quando nós fazíamos evangelismo lá no Sol Nascente. Passamos vários tempos lá, né? Acho que passamos foi anos lá, fazendo o evangelismo no Sol Nascente. E lá a gente levava uma caixa amplificada. Lá a gente pregava, não era só a sopa que entregava, não era só o pão. A gente pregava no microfone ali, os meninos louvavam. Várias pessoas ali ouviam a palavra, sentavam ali perto, pessoas choravam, pessoas recebiam oração, recebiam ali um folheto. Então a semente foi plantada ali também. Mas chegou um momento em que ali tinha um bar, e neste bar começaram a colocar música. Aquelas músicas ali totalmente indecentes, né? Forró, essas músicas assim. Começaram a colocar essas músicas e começaram a colocar muito alto o som. Eles aumentavam o som muito alto. Aí chegou um momento que já estava até mesmo atrapalhando o evangelismo, atrapalhando os louvores, atrapalhando a pregação. E ali muitas vidas foram alcançadas, mas chegou um momento que eu até falei para minha esposa, e ali o asfalto começou a ficar ruim, e ali eu comecei a buscar uma direção de Deus. Eu falei para minha esposa, Nilma, já chegou o momento da gente bater também a poeira dos nossos pés e procurar outra direção de Deus, porque ali muitas vidas foram alcançadas. Muitas vidas receberam ali o folheto. Com certeza, muitas vidas ali, a semente ficou no coração. Mas tiveram muitos que desprezaram também. Tinha muitos que iam ali só para tomar uma sopa, só para comer um pão. Tinha muitos que iam ali, mas não ouviam a palavra, não ouviam o louvor, rejeitaram também. Então, irmãos, tudo tem um tempo determinado para Deus. Mas o que nós não podemos é parar de fazer a obra. Esse mesmo chefe que eu estava conversando hoje com ele estava falando como estão as igrejas hoje em dia. Ele falando. E olha que ele mora, irmãos, ele mora lá para o lado de Fercal, né, esses lugares aí, lá depois de Sobradinho, ele mora longe. E ali ele falando como estão as igrejas hoje em dia. E eu pensei, então essa percepção de que as igrejas estão esfriando mais muitas vezes, às vezes as igrejas estão evangelizando menos, fazendo menos missão, essa percepção é geral. Porque às vezes a gente pensa que é só na localidade, por aqui, mas quando a gente vê, essa percepção está se tornando geral. Que a igreja está fazendo menos missão, que a igreja está evangelizando menos, que a igreja está sendo menos atuante, que a igreja está ficando mais em quatro paredes. E com isso, sabe o que acontece? Vem o esfriamento. Porque nós não fomos chamados para viver só em quatro paredes. Aí vem o esfriamento espiritual também. A igreja está envolvendo em muitos assuntos aí também, em política, irmãos. E isso está desviando a igreja do foco principal, que é ganhar almas para Deus.
Hoje em dia essa polarização, essa briga política aí está desviando a igreja do foco, está tirando a atenção da igreja e tirando a igreja do foco, irmãos. Mas graças a Deus ainda existem os remanescentes, aqueles que ainda fazem a obra de Deus e aqueles que ainda evangelizam. Então, entrando aqui no tema da pregação, Jesus ele falou: a seara realmente é grande, mas poucos são os trabalhadores. Vocês têm que orar para que o dono da seara envie mais trabalhadores. E aí nós temos que entender que o próprio Senhor Jesus Cristo nos deu o maior exemplo. O maior exemplo de missões, quem nos deu foi Jesus. Porque você pode se perguntar: pastor, mas o que é uma seara? Seara é um campo semeado, que foi semeado. É um campo, irmãos, onde colocaram sementes. É um campo onde foi plantado ali as sementes. É um campo que está semeado. Essa semente, ela vai germinar. Essa semente, ela vai crescer. E vai chegar a hora de colher essas sementes. A seara é um campo onde vai estar pronto ali para ser feito a colheita, irmãos. Essa é a seara. Biblicamente falando também, a seara é o campo de atuação da igreja. A seara é o campo de evangelização da igreja. Aí eu te pergunto nessa noite e você vai saber a resposta. Se a seara é um campo, se a seara é o lugar onde as sementes estão semeadas, espalhadas por todos os lados, e essas sementes têm que ser colhidas, eu te pergunto, a seara é apenas na igreja ou a seara é por toda parte do mundo, irmãos? A seara é por toda parte do mundo. E por que muitas vezes nós queremos ficar só dentro da igreja? Quando nós ficamos só dentro da igreja, quando nós falamos de Jesus só aqui, será que nós estamos sendo trabalhadores da seara? Porque às vezes nós entendemos errado. Pastor, eu sou trabalhador da seara, porque eu chego lá na igreja, eu limpo a igreja, eu varro a igreja, eu lavo os copos, eu louvo, eu prego, eu estou na igreja direto, pastor. Aí a gente pensa que a seara é só aqui dentro. A gente pensa que é trabalhador da seara, mas a gente só fica dentro da igreja. Mas, irmãos, os trabalhadores da seara, Jesus ele deu uma missão de se espalhar por todo o mundo, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, irmãos. Então, para nós sermos verdadeiramente trabalhadores da seara, nós temos que espalhar a mensagem. Nós temos que espalhar a palavra de Deus. E como eu disse, Jesus, ele deu o maior exemplo. Olha só o que diz aqui em João, capítulo 4, Pedro vai estar colocando aí também. João capítulo 4, versículo 34 em diante. Olha Jesus falando aqui dessa seara. Porque a seara é no campo, como eu falei, né? Jesus ele falou dessa seara e ele falou do campo também. Olha o que ele diz. Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O que movia Jesus, o que alimentava Jesus, irmãos, era fazer a vontade do Pai. O que fortalecia Jesus era fazer a obra de Deus. Porque comida é aquilo que nos fortalece. Comida é aquilo que nos dá energia. Comida é algo que é essencial para as nossas vidas. E Jesus ele falou: aquilo que me fortalece é fazer a obra de Deus. Porque os discípulos estavam preocupados. Mestre, o Senhor não comeu até agora? O Senhor não vai comer? Aí Jesus respondeu isso: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. É isso que vai me fortalecer, é isso que vai me deixar mais forte, é isso que vai me alimentar. Então a gente tira uma conclusão: se a gente não fazer a obra de Deus, nós vamos nos enfraquecer. A igreja enfraquece quando não faz o ID. A igreja enfraquece quando não faz a obra do Senhor. Pode passar, Pedro. E aí Jesus ele continuou dizendo assim, ó: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, ou os campos, né, que já estão brancas para a ceifa. Então Jesus ele chegou ali para os discípulos e falou: ó, vocês estão falando que ainda falta muito tempo para a colheita? Aí Jesus falou: levante seus olhos. Será que vocês não conseguem enxergar que o campo já está pronto para a colheita? O campo já está aí. O campo já está semeado. O campo já está pronto para ser feito a colheita. Levante os seus olhos. Será que vocês não estão enxergando? E muitas vezes, irmãos, nós temos que parar para pensar: o que a igreja está esperando? O que a igreja está esperando para evangelizar mais, para pregar mais, para espalhar mais a mensagem de Deus?
Será que a igreja pensa que ainda não está na hora? Será que a igreja pensa que ainda Jesus vai voltar muito, vai demorar muito a voltar? Será que a igreja pensa que tem todo esse tempo? Irmãos, nós não sabemos o dia nem a hora. E Jesus, ele está falando nessa noite, o campo já está pronto para a colheita, está faltando só os trabalhadores. Sempre quando eu lembro desse versículo, que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores, né? Ou seja, a seara está aí em grande quantidade, mas poucos são os trabalhadores. Às vezes quando a gente olha para a igreja também, né, que vê aquele monte de cadeira, as cadeiras são muitas, mas poucos são os trabalhadores para sentar nela. Às vezes não dá essa impressão também, irmãos? Agora imagine no campo missionário. Irmãos, as igrejas pequenas estão enfrentando muitas dificuldades para fazer a obra. Por quê, pastor? Porque elas não querem? Não, porque os trabalhadores estão diminuindo cada vez mais. Lá no Ministério Missão Resgate em Cristo, é um ministério que sempre foi assim evangelístico também, né? Às vezes eu estou ouvindo ali o pastor falando, o pastor pregando, e o pastor tem relatado isso. Como está cada vez mais difícil fazer o evangelismo, como está cada vez mais difícil fazer a obra, como cada vez mais tem menos pessoas para querer ir evangelizar. Aí o pastor está relatando. E quando a gente vai vendo no geral, é verdade. Às vezes a igreja está fazendo muita festa, muito congresso, muitas coisas, né, muitas comemorações, mas está faltando os trabalhadores no campo para a seara. E o campo está aí, porque você pode se perguntar, mas pastor, o que é o campo? Jesus, ele vai nos responder o que é o campo aqui, nessa palavra ainda, irmãos. Mas o campo está aí pronto para a colheita. E Jesus, ele continua dizendo aqui no versículo 35, versículo 36, coloca aí, Pedro. Versículo 36, Jesus diz: e o que ceifa, recebe galardão, ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia, como o que ceifa, ambos se regozijem. Irmãos, tem aqueles que semeiam e tem aqueles que ceifam. Ceifar é fazer a colheita. Semear é você plantar. Ceifar é você colher. Então, irmãos, você pode fazer as duas coisas. Você pode tanto semear, como você pode colher também. Você pode ser usado nessas duas coisas. Você pode plantar uma sementinha do evangelho no coração de alguém. Hoje eu posso dizer, se eu estou aqui pregando essa palavra nessa noite de hoje, é porque uma semente foi plantada no meu coração há 29 anos atrás. O irmão Wellington, que vem aqui cantar, né, do grupo Vilarinhos, ele já deu esse testemunho. Há 29 anos atrás, ele estava ali pregando a palavra e eu estava olhando para ele. Ele pregando ali para outro irmão e eu olhando para ele assim, né? E ele falando de Deus, falando de Jesus. E como eu estava no mundão ainda, eu era orgulhoso. Eu olhava para ele ali e pensava, nossa, esses crentes só vivem falando de coisa de igreja. Eu estava olhando para ele pensando isso. Esses crentes só vivem falando de coisa de igreja, só vivem falando de Deus. E pensando, que crente chato é esse? Mas aí eu estava ouvindo, irmãos. E ali quando ele começou a falar, teve algumas coisas que ele falou que me chamou a atenção. E aí eu comecei a prestar atenção no que ele estava falando. Aí ele foi e apontou o dedo para mim. Eu pensei que ele não estava nem me vendo, nem me reparando. Mas aí ele apontou o dedo para mim e falou assim, ó, tá vendo aquele jovem ali? E eu olhando para ele, encarando ele com cara ruim. Às vezes, cara ruim assim, querendo ser orgulhoso, né? Mas ele olhou e falou, tá vendo aquele jovem ali? E ele falou para o outro irmão, uma semente está sendo plantada no coração dele. Sabe qual foi a minha reação, irmãos? Falei, semente, negócio de semente? Que semente é essa que ele está falando aí? Que negócio de semente, sabe de nada? Irmãos, minha reação foi essa. E fiquei ali com cara de mal, que eu queria ser o mal, né, no mundão. No mundão eu queria ter cara de mal. Era, irmãos. Aí saí assim de perto, falei, esse crente sabe de nada. Mas, irmãos, quando ele veio a primeira vez na igreja, lá na outra igreja, né, na 5, quando ele veio a primeira vez se apresentar lá, ele deu esse testemunho. Ele falou para os irmãos lá, né, na primeira vez que eles foram se apresentar, ele falou, olha, eu lembro que há tantos anos atrás eu estava ali pregando a palavra, e o pastor William estava ali ouvindo essa palavra, e eu fui profetizar, olha, uma semente está aí plantada dentro do coração dele, irmãos. E ali ele deu testemunho, que essa semente germinou, essa semente cresceu, e essa semente, irmãos, agora procura dar frutos também na obra do Senhor, procura semear e dar frutos também. Então Jesus, ele disse, ó, o que ceifa recebe galardão, o que ajunta o fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem, ou seja, todos se alegram quando uma alma é ganha para o Senhor Jesus, quando a alma se batiza, quando uma alma, irmãos, aceita Jesus como Salvador, todos recebem o seu galardão e todos se alegram também. Nossa irmã Osmarina falou a questão do batismo,
E eu falei aqui, né, da visão que ela teve do batismo. Eu falei, rapaz, é de Deus mesmo, que hoje mesmo eu estava pensando sobre isso, irmãos Marina. Eu estava ali pensando nessa palavra, estava ali tomando banho e agradecendo a Deus. Falei, Senhor, eu quero te agradecer, porque eu nunca imaginava na minha vida que eu ia ser usado para batizar alguém. Irmãos, Deus já me usou, né? Já usou o ministério e já me usou para batizar várias pessoas. Foram muitas pessoas que eu estava ali, né, começando a lembrar. Estou até perdendo a conta. Eu vou pedir para a Nilma anotar todo mundo que nós já batizamos. Mas, irmão, já foram várias pessoas já. A Júlia foi aonde mesmo? A Júlia foi com a gente ou foi com... Mas foi com o pastor Everaldo ou foi já com a gente? Aí, ó. Batizei minha prima, eu estava nem lembrando. Batizei minha prima, irmãos. É porque é muito... A irmãos Marina, e a irmã Roberta também? Irmã Roberta, a irmã Natália, a irmã Amanda. Oi? Mas vai ser, em nome de Jesus. Então, irmãos, olha só o que Deus já fez. Então, todos se alegram quando acontece isso. Porque um planta, o outro colhe. Mas, irmãos, todos vão se alegrar e todos vão receber o galardão. Mas aí nós falamos de um campo. Pastor, essa seara ela é feita aonde? Ela é feita no campo. Aí você pode me perguntar, e aonde é o campo, pastor? Onde é o campo missionário? O campo missionário é lá na África? O campo missionário é lá na Etiópia? O campo missionário é lá na Ásia? Onde é o campo missionário? Irmão, sabe onde é o campo missionário? O campo missionário é onde estiver uma alma precisando que você fale de Jesus para ela. O campo missionário pode ser na sua casa, para a sua esposa, para o seu esposo, para o seu filho, para o seu irmão, para a sua irmã, para um tio, para um primo. O campo missionário pode ser no seu trabalho, quando você está lá no seu trabalho. O campo missionário pode ser no seu colégio, na sua faculdade. Aonde você for, é o campo missionário. Aonde tiver uma pessoa precisando falar, precisando que você fale de Jesus, lá é o campo missionário. O campo missionário pode ser lá na padaria, onde o Joab trabalha. O campo missionário é lá no hospital, onde o Pedro está trabalhando. O campo missionário é onde tem uma pessoa precisando ouvir sobre Jesus Cristo, irmãos. Porque às vezes a pessoa pensa que ser missionário é só quando vai para a África, para os Estados Unidos, não sei para onde. Não, irmãos. Missionário é aquele que faz a missão. Vocês sabiam que todos vocês são missionários? Pastor, eu não fui ungido. Irmãos, tem os cargos, mas tem a missão. Nem todos têm cargos, mas todos têm a missão. Você não precisa ter um cargo para ter a missão. Pastor, não vou evangelizar porque eu não sou evangelista. Pastor, eu não vou evangelizar porque eu não sou diácono. Não, irmãos, todos nós temos uma missão nessa terra. E Jesus, ele explicou bem onde é esse campo. Aqui em Mateus capítulo 13, versículo 36, olha só o que a palavra de Deus diz. Mateus capítulo 13, versículo 36. Coloca lá para nós também, Pedro. Mateus 13, 36. Olha o que diz a palavra. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa e chegaram a ele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. Todos já ouviram aqui falar da parábola do joio e do trigo? Joio e do trigo, todos já ouviram falar, né? Joio e do trigo. Aí os discípulos estavam pedindo para Jesus: Jesus, explica melhor essa parábola aí, do joio e do campo. O que é o joio e o que é o campo? Aonde é esse campo? O próprio Senhor Jesus Cristo respondeu. Passa aí, Pedro, versículo 37. O próprio Jesus respondeu: e ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Pode passar, Pedro. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Olha que interessante, irmãos. O campo é o mundo. Aqui não está dizendo que o campo é a igreja. Que às vezes quando nós falamos assim, Deus ele vai separar o joio do trigo, a gente pensa que Deus vai fazer isso na igreja, né? Ah, Deus vai separar da igreja o joio e o trigo. Mas na verdade, Deus ele está falando ali é do mundo. É no mundo que Deus ele vai separar o joio do trigo. É claro que na igreja também vai haver uma separação. Jesus ele vai tirar a igreja de dentro da igreja. Vai haver uma separação também, irmãos. Mas esse joio que Jesus está falando aí é no mundo. Então o campo onde é feito a semeadura, o campo onde é feita a colheita, o campo onde é feita a seara é no mundo, irmãos. E por que a igreja muitas vezes quer viver só dentro de quatro paredes, né? Hoje é algo para nossa reflexão. Eu não digo que a igreja vai estar todos os dias na rua evangelizando, não é isso.
Mas como nós falamos aqui, todos os dias nós podemos fazer a missão. Que às vezes a gente pensa, evangelizar é só no dia do evangelismo. Antes aqui era de 15 em 15 dias, paramos de ganhar sopa, deu uma parada, vamos voltar se Deus quiser, né? Essa semana infelizmente ainda não vai dar, mas Deus está no controle. Semana que vem, não quero nem falar direito, né? Porque depois fala e não dá de novo. Mas se Deus quiser, irmão, semana que vem, estamos ajeitando tudo, já ganhei até o caldeirão para voltar a entregar a sopa também, já fomos abençoados com o caldeirão. Mas nós vamos voltar a fazer o evangelismo, né? Pelo menos uma vez no mês, vamos ver se dá. Agora, irmãos, não é só quando a gente sai para fazer evangelismo que nós estamos evangelizando, não. Hoje mesmo eu quero até que os irmãos me ajudem a orar por um motoqueiro, irmãos. O motoqueiro hoje que sofreu um acidente onde eu estava trabalhando. Eu estava ali com o caminhão da minha empresa, né? A gente trabalha ali com caminhão. E eu sou responsável pela sinalização. Coloquei ali os cones. O alerta do caminhão fica aceso, né? Fica ali piscando. Tem aquela hotline no caminhão também. Eu fico o tempo todo, né? Pedindo para os carros passar, se afastar. Nem todos fazem isso, mas eu gosto de fazer, né? Sinalizar para os carros se afastar. Mas, irmão, só basta 1 minuto de distração. Como eu estava num lugar que era mais tranquilo, não passava tanto carro e era numa reta, porque lá no meu serviço, quando é uma descida ou quando é uma subida, a gente tem que estar sinalizando o tempo todo para os carros desviarem, porque eles não veem. Hoje em dia os motoristas estão ali olhando para o celular, olhando para o som do carro. Às vezes as motoristas mulheres estão até se maquiando, irmãos, no meio do trânsito. Isso é um perigo. Até isso elas fazem, né? Ficam olhando no espelhinho ali do carro. Então a gente tem que estar sinalizando o tempo todo. Só que aí só basta um segundinho que a gente relaxa para acontecer alguma coisa. E ali paramos o caminhão, coloquei o cone. Eu só virei as costas assim, irmãos. Virei as costas e pensei, não, deixa eu ir lá para a pista para me sinalizar. Só foi o tempo de eu fazer isso. Aí veio um carro, o carro estava na frente assim, o carro não viu o cone, o carro bateu no cone, saiu até levando o cone. E nem parou, saiu levando o cone e viu um motoqueiro, aquela mania dos motoqueiros andarem colado no carro, atrás do carro. O motoqueiro estava atrás do carro, quando o carro saiu, o motoqueiro não viu o caminhão, passou direto. O motoqueiro não deu tempo nem de frear, eu não vi ele freando, não tem marca de freada nem nada, não vi barulho de freada nem nada. Foi direto no caminhão, irmãos. Irmãos, eu vi aquela cena ali, quando eu vi o motoqueiro batendo no caminhão, até o para-choque do caminhão quebrou, amassou. Irmãos, eu perdi minhas forças na mesma hora. Pensava até que eu ia cair assim, ó. Perdi minhas forças nas minhas pernas. E já comecei a interceder. Oh, Deus, tenha misericórdia, Senhor. Deus, coloque suas mãos. E ali pararam outros carros ali, ligaram, né, para o bombeiro, ligaram ali para o atendimento, perguntaram, né, como é que foi o acidente, tudo. Só que estava tudo certo, irmãos. Porque às vezes pode até parecer engraçado, mas não tem graça, né? Porque se a pessoa não enxergar o caminhão, vai enxergar o cone. Se a pessoa não consegue enxergar nem o caminhão, vai enxergar um cone daquele. Mas ainda assim eu fiquei assim com aquilo na minha mente. Senhor, deveria ter caprichado mais, deveria estar ali sinalizando e tudo. Mas depois Deus ele acalmou meu coração. Não, meu filho, não foi culpa sua. Isso aí ia acontecer de qualquer jeito, mesmo se você estivesse ali. Mas aí, irmãos, por isso que eu te falo, que a gente tem que orar pelas vidas, pregar a palavra de Deus, semear a palavra, porque depois eu fiquei pensando, nossa, tomara, porque depois que os bombeiros foram lá, e ele teve um corte assim na testa, mesmo com capacete, teve um corte na testa, com certeza quebrou ossos ali, que estava com a mão torta ali. Aí os bombeiros pegaram ele, colocaram ele dentro do caminhão, depois o bombeiro foi conversar comigo ali e falou, olha, Deus queira ali que ele escape, viu, porque ele saiu muito ruim daqui. Aí aquilo me bateu assim no coração. A primeira coisa que eu pensei, nossa, tomara que essa vida aí já tinha ouvido falar de Jesus, né? Tomara que alguém já falou de Jesus para essa vida. Tomara que ele já tenha ouvido falar de Jesus e tomara que ele tenha um encontro com Jesus ali a caminho do hospital. Se não teve, que tenha um encontro a caminho do hospital. Porque eu pensei nisso, já pensou se essa vida chegar a morrer e ainda não tiver entregado sua vida para Jesus? E isso me trouxe uma responsabilidade maior. Isso me deu um temor maior no meu coração. E eu comecei a pensar. Por isso que sempre a gente fala, a palavra fala primeiro com a gente, irmãos, para depois falar com a igreja. E aí a primeira coisa que eu pensei foi isso. Falei, rapaz, eu tenho que falar mais de Jesus. Eu tenho que pregar mais. Eu tenho que evangelizar mais. Não somente na igreja, porque aqui na igreja a gente prega, a gente faz a obra. Mas aonde eu for, eu tenho que falar mais de Jesus. Toda vez que eu tiver uma oportunidade, eu tenho que falar de Jesus, pregar mais, evangelizar mais. Porque se acontecer um acidente, uma vida chegar a morrer, a falecer, que essa vida esteja com a semente dentro dela, para não morrer sem a salvação.
Depois eu não tive mais notícias, né, que nós tivemos que voltar lá para a sede onde eu trabalho, foi feita a perícia ali. Amanhã que eu vou ter notícia se o motoqueiro está bem ou se não está, mas eu não sei, irmãos. Mas uma coisa que veio no meu coração, nós temos que evangelizar mais para impedir que vidas morram sem Jesus. Então Jesus falou, o campo é o mundo. Então nós temos que nos esforçar mais para levar mais essa mensagem, levar mais a palavra de Deus. Porque Jesus, depois que ele morreu e ali ele ressuscitou, ele apareceu para os discípulos. E a palavra de Deus fala que muitos se espantaram e outros ficaram ali, se alegraram quando viram Jesus. Muitos se assustaram, mas outros se alegraram. E ele chegou ali para os discípulos dele. Quando ele chegou ali para os discípulos, ele deixou ali uma última ordem antes de subir aos céus. Sabe qual foi a última ordem que Jesus deixou antes de subir aos céus? Está aqui em Mateus capítulo 28, versículo 18, que diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então, irmãos, essa foi a última missão que Jesus deu para os discípulos. Vocês vão por todo mundo, porque o campo é no mundo. Toda a autoridade já foi me dada. Então vocês vão ir. Mas vocês não vão só para buscar bênção, só para buscar milagre, só para buscar uma chave de carro, não. Vocês vão ir e fazer discípulos de todas as nações. Discípulo gera discípulo. Ovelha gera ovelha. E aí Jesus continuou, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí você pensa, pastor, mas eu não sou pastor para batizar as pessoas. Mas a partir do momento que você evangeliza alguém, e essa pessoa se decide por se batizar, você também faz parte desse batismo. A pessoa foi batizada por sua causa também. Por sua causa também. Irmãos, nós fazemos discípulos dentro da nossa casa também. A partir do momento que você ensina os seus filhos o caminho que se deve andar, a partir do momento que você evangeliza o seu filho, a partir do momento que você ensina o seu filho a ter prazer na palavra de Deus, a não rejeitar a palavra do Senhor, você está fazendo discípulo também. A partir do momento que você ensina o seu filho através do seu testemunho de homem e mulher de Deus, você está ensinando os seus filhos também o caminho que se deve seguir. E aí vai chegar um dia que seus filhos vão se decidir por se batizar. Quando a irmã Osmarina falou, né, que várias vidas nós iríamos batizar ainda, a primeira coisa que eu olhei foi para esse monte de criança aqui. Eu falei, olha o tanto de criança aí para ser batizada ainda. Olha o tanto de almas ainda para ser batizada. Fora as que Deus ainda vai mandar para este lugar, né, meus irmãos? Então, irmãos, o campo está aí pronto para a colheita. Não é que ainda você vai ter que esperar crescer, não, o campo já está aí. As almas estão aí. O campo é num boteco, o campo é numa cracolândia, o campo é numa boca de fumo, o campo é numa casa de recuperação, o campo é num hospital, o campo é no salão de beleza da irmã Amanda, o campo é na vizinhança lá da nossa irmã Natália, o campo é na casa da nossa irmã Osmarina, da nossa irmã Inês, da nossa irmã Roberta. Irmãos, o campo é no meio da nossa família. O campo é naquela festa de ímpio, que às vezes você fala, não, é uma festa de ímpio, eu não vou querer ir. Mas se Deus tiver um propósito de te mandar lá para você ganhar uma vida. O campo é naquela família, irmãos, é no meio da sua parentela, que muitas vezes você fala, eu não vou porque eu estou brigado com alguém, eu estou de mal com alguém lá, então eu não vou. Mas o campo é lá também, para você dar o seu testemunho, liberar o perdão e ganhar almas para Jesus, irmãos. Porque se essa alma morrer sem Jesus, a Bíblia fala, se o ímpio morrer no seu pecado, e você não tiver avisado do ímpio sobre o seu pecado, o sangue dessa pessoa vai estar nas suas mãos. E se a gente deixar de evangelizar no meio dos nossos, porque tem alguém dos nossos lá que está com raiva da gente, e a gente não quer estar perto. Irmãos, quase que acontece isso comigo no domingo. Domingo quase que eu evito de ir no lugar lá, né? Por causa que alguém estava meio assim comigo, estranho comigo. E eu falei, não vou não. A pessoa está... Aí, irmãos, a gente começa a orar, né? Começa a perguntar para Deus. Aí aquilo que eu falei na semana passada, começa a pedir conselhos. Pedi conselho para minha esposa, não, você tem que ir sim e tal. Falei, não, que tem que ir, não sei o que. Na hora eu resisti, né?
Não, tem que ir não, que nada, é assim, assim, assim. A gente quer ter razão de qualquer jeito, né, irmãos? Aí eu falei, tudo bem. Aí eu lembrei, rapaz, eu estava falando de conselho esse dia, não estou querendo ouvir o conselho da minha esposa. Aí cheguei para minha filha, falei, Suzane, me dá um conselho aqui. Quando eu pedi um conselho para minha filha, o mesmo conselho que a minha esposa tinha dado. E ela não ouviu nada não, né? O mesmo conselho que a minha esposa tinha dado, a minha filha deu também. Falei, Deus, não tem para onde correr não. E aí, irmãos, eu resisti, né? Resisti a isso, resisti à minha vontade, que era não ir. Eu fui e foi uma bênção do Senhor. Todos ali se alegraram e foi uma bênção de Deus para as nossas vidas. Então, para evangelizar, então para a gente ser trabalhador da seara, para a gente ganhar almas para Jesus, o nosso orgulho tem que ficar de lado. A nossa altivez tem que ficar de lado, irmãos. Às vezes as nossas mágoas tem que ficar de lado. Nosso ressentimento tem que ficar de lado. Às vezes até a nossa preguiça tem que ficar de lado, né? Porque às vezes dá uma preguiça de sair de casa, né? Às vezes está ali aquele tempinho frio, ou então calor demais. Quando está frio, fala, não, está um tempinho tão bom de ficar dentro, frio demais. E às vezes quando está calor demais, não vou sair não, está muito quente para sair. Melhor tomar um banho gelado ali e ficar dentro de casa, né? Então nós temos que resistir a tudo isso para fazer a obra do Senhor, irmãos. Então seja no trabalho, seja na sua faculdade, no seu colégio, seja na sua vizinhança, na sociedade, seja no hospital, seja no evangelismo, seja aonde for, vamos fazer a missão e vamos falar de Jesus, porque Jesus, Ele busca trabalhadores para a seara, e só os trabalhadores para Jesus, irmãos, aplaudo o nome do Senhor nessa noite, os trabalhadores da seara glorifiquem ao nome do Senhor, em nome de Jesus, irmãos.